Boa tarde. Eu estou aqui com você nessa tarde muito linda de sol em Curitiba para falar acerca da palavra de Deus. E na leitura anual da palavra de Deus deste ano, nós estamos lendo, já lemos o primeiro livro de Samuel e agora o segundo livro de Samuel. E existe uma mulher que me chamou muita atenção nessa história toda. É a filha do rei Saul. O nome dela é Mical. E eu andei estudando um pouco acerca dela, eu procurei algumas instruções, alguns pregadores que pregaram sobre Mical. Há muito absurdo sobre essa história que eles pregam. E nós vivemos num país muito machista, e quando um pregador vai pregar sobre Mical, eu fiquei lendo algumas coisas e falei, meu Deus, isso é um absurdo, porque não foi assim que ocorreu a história. Eu não estou aqui para defender a raça das mulheres, não. Eu estou aqui para dizer o que acontece com uma mulher quando ela é profundamente magoada. O que uma amargura e uma ferida no coração de uma mulher pode ocasionar na vida de muitas pessoas, principalmente na dela. Porque teremos consequências quando ficarmos muito amarguradas e fizermos o que não é da vontade de Deus. Então eu quero deixar assim bem claro nessa tarde que essa história me impressionou pelo que essa mulher passou. Eu vou estar lendo com você agora o livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 17. O rei Saul chega para Davi e fala assim: aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor, pois Saul pensou assim: não o matarei, deixo isso para os filisteus. Então o objetivo do rei Saul era eliminar Davi. Mas ele vem e oferece a filha dele. Uma pessoa extremamente má. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E o que é a minha família, ou o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá, porque Davi estava nas batalhas. Quando ele chegou, a prometida já havia casado. E Mical, a outra filha de Saul, a mais nova, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele, para que lhe sirva de armadilha, fazendo-a cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se o meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. E assim acontece a história com a filha mais nova do rei Saul, Mical. Ela era a mais nova, mas tinha um detalhe: ela amava Davi. Uma mulher apaixonada. Uma mulher apaixonada. Ela muitas vezes torna-se uma arma contra ela mesma. Uma mulher apaixonada, ela nem pensa. Ela fica suspirando e agindo. E assim foi com a vida de Mical. E vendo que Davi podia ter essa oportunidade de casar com ele e se vingar de Davi, ele vem e dá a filha dele. Saul era um rei omisso, um rei que não cuidava dos seus filhos nem da sua casa. E ele vem e oferece a um homem que ele pretendia matar. Saul dá Mical em casamento a Davi, e Davi vem e fala: não, eu vou ter que então lhe entregar uns prepúcios. Prepúcios eram a parte íntima do homem, e ele pede 100, e Davi já vem e já dá 200, mata 200 homens por causa desse relacionamento. Como que um relacionamento que já começa com tanto sangue vai dar certo? Muito bem.
Só que a vontade de matar Davi era tão grande do rei Saul que ele um dia planeja matar o Davi, e Mical descobre e pega Davi e deixa que ele saia pela janela e põe umas pedras na cama. E quando o soldado e tampa para dizer assim que Davi estava ali, ela fala assim: ó, Davi está doente, porque o rei manda chamar Davi. O rei Saul manda chamar Davi. Ela fala assim: não, 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 ele está doente, ele não pode ir. Aí ela deixou umas peles de cabra para fazer cabelo assim, enganando o seu pai. Mas daí o seu pai vai até o quarto com os soldados e ele fala: por que você me enganou? Porque você ia matar Davi. E Davi foge pela janela e Mical fica olhando. Presta atenção nisso. Uma mulher apaixonada fica olhando o amado fugir para que o pai não matasse. Mas, em Samuel capítulo 2, algo inusitado acontece. Davi é proclamado rei Davi. Já fizeram até novelas sobre isso, filmes. E ele fala assim: não, pera um pouquinho, eu vou mandar buscar, isso já tinha passado muito tempo, a minha esposa, a Mical, que ficou lá para trás, que me salvou, patati patatá, que era Mical comigo. Só que ele não foi ver o que tinha acontecido com a vida dela. Ele não foi... O que aconteceu com a Mical? Porque o homem, ele não é dado assim a ficar pesquisando para saber como é que tá a alma da pessoa, como é que tá... Ele quer, ele vai mandar buscar e vai, acabou. Homem é assim, ele é racional. Ele não é sentimento. Só que quando Davi vai embora, ali quando ele pula aquela janela e vai embora, a vida de Mical não para. E ela morava na casa do pai, e ela dependia do pai. E o pai vem e dá ela em casamento a outro homem. E o nome desse homem era Palti, filho de Laís, lá em 1 Samuel 25, 44. Mas nesse meio, ele também vai e casa com Abigail, mulher de Nabal, após Nabal ter falecido. Então veja bem, Davi, por vontade própria, tem outros relacionamentos com outras mulheres e tem outros casamentos. Não que assim fosse da vontade de Deus. Porque não era assim desde o princípio. É porque ele quis fazer isso. Mas a Mical casou porque o pai quis fazer negócios com o Palti e fez com que ela casasse. É diferente. E isso acontece. Mas em 2 Samuel, quando ele pega e manda voltar, a Mical pergunta: mas eu vou voltar a morar com Davi? Eu? E ela vai ter que voltar a morar com Davi. Mas só que nesse meio tempo, Davi tinha várias mulheres, desde Hebron, desde 2 Samuel, capítulo 35, das quais ele gerou filhos e mais concubinas em Jerusalém, com quem gerou mais 11 filhos. É uma história muito forte. E por que ele tinha tanta mulher e ainda manda buscar mais uma? Mais a Mical. Só que Mical já tinha constituído o casamento com Palti, já estava com uma vida alicerçada com ele, já tinha sua casa, seus... Só que ela não tinha filhos. Mical. Ela já estava feliz. Ela já tinha naturalmente se apaixonado esse tempo todo pelo seu esposo Palti. E quando Davi manda buscar Mical, quando ele se torna rei, agora sou rei, sou poderoso, manda trazer, ela é obrigada a obedecer e o marido vai chorando atrás dela o tempo todo até ela desaparecer. Você imagina a cena. Palti amava sua esposa Mical. Tinha sido feito um acordo entre ele e o rei Saul? Tinha. Mas Davi mandou buscar porque era rei. Então há esse problema sério. E Mical já não amava mais Davi.
Então ela está indo forçada, deixando o seu novo amor para trás. Então ela foi obrigada a primeira vez a ficar olhando da janela o seu amor ir, e agora ela é a segunda vez, ela tem que largar um grande amor que ela aprendeu a amar para ir viver com Davi. Não houve um respeito para com Mical. Vamos ver minhas anotações. Por que então Mical despreza Davi ao dançar diante da arca e receber a punição de ficar estéril? Lá em 2 Samuel, capítulo 6, a arca do Senhor está voltando. E o rei Davi vai na frente da arca dançar. Ele estava muito feliz porque a arca da aliança tipificava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E ele estava muito feliz. E Mical, quando mira aquela cena dele lá embaixo, ele estava com um camisolão, e o camisolão acho que dava umas subidas, assim, aparecia as partes dele. E ela enciumada olha isso, aquela mulherada toda olhando ele. E ela espera ele chegar em casa. E tem uma cena de ciúme. Viu? Você se expondo lá na frente das mulheres? Olha só o que você estava fazendo. Ela teve uma crise de ciúme diante do rei, mas ciúme do quê? Das coisas de Deus, da arca do Senhor. E ela é punida. Ela teve que nunca mais ter filhos. Porque, na verdade, ela estava indo contra Deus, não contra Davi. Nós temos que cuidar com as coisas de Deus. Até às vezes eu falo pro meu marido assim, ele fala, você não vem dormir ainda? Calma, estou terminando aqui. Aí ele, mas eu olho para ele assim, você vai querer discutir com as coisas aqui de Deus? Ele, não, Deus me perdoe. É muito engraçado, a gente até brinca assim, porque nós temos que respeitar as coisas de Deus. Mical foi usada para casar com Davi como um laço, ao saber que seu pai Saul amava Davi. Ela foi oferecida a outro homem em casamento, após Davi ter fugido. Estou recapitulando. E quando já estava acostumada, e pelo que se vê era muito amada pelo seu novo marido, ela é obrigada a deixá-lo. Então, os traumas na vida desta mulher são muito grandes. Porque não houve um respeito da parte de Davi para com ela. Não houve um respeito da parte de Deus, da parte de Saul, seu pai, para com ela. O pai só pensou em fazer negócios. Porque existiam os dotes, existiam as coisas que eram feitas, negociatas no meio dos casamentos. E essas amarguras, essas mágoas profundas, quando elas não são tratadas, e nós não recorremos a Deus, e ainda por cima não somos nascidas de novo, como era o caso de Mical, tudo isso pode ser fatal na nossa vida e na nossa fé. Assim como Mical desonrou o momento sublime da Arca da Aliança, ao invés dela descer lá e estar feliz com Davi, ela tinha que ter participado desta alegria. É ou não é? Ela foi apenas uma espectadora. Ela ficou assistindo. Mas ela ficou ali mirando ele. Mirando e odiando. E Davi estava sendo sincero diante de Deus. Seu coração foi aberto para ciúmes. E eu fui ver que ciúmes é obra da carne. Lá em Gálatas, capítulo 6, está escrito assim. Desculpe, capítulo 5 está escrito assim. Vamos ver o fruto da carne. O fruto da carne, as obras da carne são manifestas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ah, mas é muito forte isso. Porque o ciúme, ele está junto com idolatria, feitiçaria e ódio. Com embriaguez. Ah, mas eu não me embriago. Ah, mas eu não sou idólatra. Você é ciumenta. E o ciúme, ele vem de amarguras profundas na alma, que não foram tratadas à luz das Escrituras Sagradas.
Hoje em dia você pode ir num terapeuta, né? Porque agora é moda, você vai em terapeuta, você vai em psicólogo, psiquiatra para se tratar. Mas se o Senhor não for esse que vai tratar desta ferida, as mulheres acabam ficando doentes, aborrecidas, ciumentas, chatas, possessivas, e não se sabe por que essas mulheres são assim. É porque elas se sentiram inseguras em um momento das suas vidas. Então eu não vejo como uma culpada aqui, eu não vejo como ela, como Mical, mas pelo tratamento que ela recebeu, pelas coisas que ofereceram a ela, fizeram com que ela se tornasse uma pessoa ciumenta. Pensa numa mulher ciumenta. Eu não sou uma mulher ciumenta, mas em compensação tive um marido, ainda tenho, que às vezes quer ter ciúme. Eu falei, hey, hello, sou serva. Você vai ter que confiar em mim. Então, com o tempo, eu aprendi, eu ensinei meu esposo que eu posso viajar com as minhas amigas, que eu posso ir numa academia, que eu posso estar viajando com a minha nora, que eu posso estar com as pessoas que eu amo, que eu não vou fazer nada de errado por isso. Pelo contrário, eu vou estar sendo feliz. E ele aprendeu isso. Porque nós mulheres, quando somos ciumentas, eu não sei porque nunca foi assim, há um sentimento de posse. É meu, é meu, é meu! E não é assim. Homem não se segura pelo cangaço, pela peixeira. Não. A única coisa que segura um homem ou uma mulher é o amor e o respeito. É isso que segura um relacionamento. E mesmo que haja alguma coisa de errada, se foi eu ou se foi ele, um dos dois, eles vão ter que conversar com Deus. É assim que o relacionamento funciona. Então, eu espero que você tenha entendido o que Deus me mostrou. Que o ciúme vem de uma natureza que não foi trocada, e o ciúme vem de uma natureza que foi magoada. Assim como Mical foi magoada, ela foi ferida na sua alma. Qual maneira, daí, nesta hora, a mesma janela que Mical olhou, e viu o seu amado indo, agora é a mesma janela que ela olha e vê ele com desprezo, dançando na presença de Deus. Nós podemos ir a uma janela olhar, mas quem vai ditar a maneira que nós estaremos olhando é o nosso coração. Porque a palavra de Deus também diz assim, que o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e com seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então existe a obra da carne e a obra do Espírito. A carne é quando você não nasceu do Espírito. É uma pessoa natural, uma pessoa sem Deus, que teme a Deus entre aspas. E o Espírito é uma mulher que nasceu do Espírito, ou homem, e que tem uma vida no Espírito. O problema é nós andarmos dizendo para todo mundo que nós somos cristãs e não vivermos como cristãs. Esse é o grande problema. Então eu vim perguntar para você nesta tarde, como está a sua alma? Como está o seu olhar pela janela? Se os nossos olhos forem bons, nós estaremos olhando as coisas com bondade. Certo? Então o Senhor vem te perguntar esta tarde. Você é ciumenta? Isso é obra da carne? Isso não provém de Deus? Isso vem de uma mulher amargurada? Você tem problemas com embriaguez? Você gosta de bebida forte? Você tem problema na tua alma. Você precisa ser tratada à luz das Escrituras Sagradas. Você precisa entender que você tem um Deus e que Ele morreu naquela cruz e te levou a morrer com Ele para isso que você está praticando. Isso é nascer do Espírito. Isso é ter vida com o Senhor. Então fica aqui a palavra de Deus nessa tarde para você. Mical olhou de uma janela e um dia seu olhar era cheio de amor. E passaram-se anos, depois de todo o tratamento de amargura. Seu olhar foi
de raiva, de ciúme. Eu não condeno Mical. E nem condeno você nessa tarde. Se alguma dessas coisas da obra da carne estão acontecendo na sua vida. Mas venha pedir a Deus nessa tarde, que te mostre, que te limpe, que te cure, porque só Ele pode fazer isso. Amém? Que o Senhor trabalhe na sua vida. E que Ele possa transformar a sua vida na vida de uma mulher espiritual, de um homem espiritual. Que Deus te abençoe. Que a glória do Senhor possa resplandecer sobre você e sobre a tua casa. Porque as coisas não se resolvem com a obra da carne, mas somente com o nascer do Espírito, e aí sim, a obra do Espírito. Deus abençoe você grandemente. Que teu olhar seja puro na janela da vida. Amém? Deus abençoe grandemente. Um grande beijo. Tchau.